Qual é, rapaziada? 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 Para com essa porra aí, meu irmão! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como vocês já estão vendo aí na tela, mais uma vez, hoje a gente vai falar sobre unidades de medida e escala, tá? São conteúdos que estão aí pareando um com o outro, um do lado do outro, se amando. Vamos falar sobre esses conteúdos e no finalzinho da aula e no meio delas a gente vai fazer questões aí do Enem. Se eu não me engano, são 3 questões do Enem que estão aqui nessa aula, beleza? Então vamos deixar de enrolar e vamos nessa. Bem, primeiramente eu gostaria de falar aqui com vocês das unidades de medida em si, tá? Que podem ser de comprimento, de área, de volume ou até mesmo de massa. Observe aqui as unidades de medida de comprimento, né? A gente tem um metro, que a gente usa bastante na vida real. A gente tem um centímetro, que a gente também usa. A gente tem um milímetro, que a gente também usa. E a gente tem um quilômetro, que a gente usa principalmente aí para medir distâncias de viagem e tudo mais, né? Então, as unidades de comprimento que a gente mais utiliza são essas daqui, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. As unidades de área que a gente tem são essas daqui. É o metro quadrado, o decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e assim por diante aqui também para o lado esquerdo. O que eu quero que vocês observem, em todas que eu coloquei aqui, é que eu deixei em branco o K, o H, o DA, o D, o C e o M. Todas elas, até mesmo na de massa, esse padrão ele vai se repetir. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês justamente para isso. Repare só, minha gente, essa aqui é a famosa cagada de coco mole. É isso mesmo que vocês estão escutando. É a cagada de coco mole. Se você lembrar da cagada de coco mole, nunca mais você vai esquecer como montar a sua escala aqui de unidade de medida. Nunca mais você vai esquecer. Repare só, viu? K, K, da, de, coco mole. Em todas as unidades de medida que eu estou colocando aqui, esse padrão ele vai se repetir. Então, se você está na dúvida ali de qual sequência colocar, se você ainda está aprendendo e tal, é só lembrar da cagada de coco mole. Você coloca ali e depois você completa com a unidade de medida que você está trabalhando, seja um metro quadrado, um metro cúbico, litro ou até mesmo o grama. Ele vai ficar do lado de toda a cagada de coco mole. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Bem, continuando, em volume eu coloquei essas duas unidades, que é o metro cúbico e o litro. E aí as suas consequentes aqui para o lado direito e para o lado esquerdo também. Tá? E em unidade de massa a gente tem o grama, a gente trabalha com o grama e todas as suas outras aqui derivadas da direita e da esquerda também. Tá? Bem, o que você deve estar se perguntando agora é como é que a gente sai de uma medida para outra. Como é que eu saio de metro para decímetro, como é que eu saio de metro para decâmetro, como é que eu saio de metro lá para centímetro e assim por diante. Como é que eu saio de centímetro para milímetro e assim sucessivamente. Olha, eu vou responder essa sua pergunta agora e eu espero que com esses exemplos que eu vou dar, você nunca mais esqueça. Vamos lá? Se a sua medida for linear, ou seja, todos os expoentes aqui ó, são 1, né? Eu tenho expoente 1 em todas essas unidades, a gente faz o seguinte, ó. Para andar para a direita, a gente multiplica por 10. E assim a gente vai fazendo até chegar na unidade de medida que a gente procura. E para andar para a esquerda, a gente vai dividir por 10. E assim a gente faz até chegar na unidade que a gente está procurando. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser sair de 1 metro para milímetro, é só multiplicar por 10, uma, duas, três vezes, já que eu estou andando para a direita, eu vou multiplicar. E aí não tem para onde correr, né? 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai ser igual a 1000. Já que eu estou multiplicando por 10 três vezes, eu vou ter esses 3 zeros, né? Milímetros. Outro exemplo que eu poderia dar é eu sair daqui ó, de, sei lá, 200 quilômetros para o decâmetro. Eu vou andar para a direita ainda, né? Então aqui eu vou multiplicar por 10, ó, uma, duas vezes cheguei. Eu vou multiplicar por 10 e por 10 de novo. Então aqui eu vou ficar com 200 vezes 10, é só acrescentar aqui, ó, dois zeros, né? Multipliquei por 10, acrescentei esse zero, multipliquei por 10, acrescentei esse zero. Outro exemplo que eu poderia dar para vocês
seria agora voltando. Se eu tiver aqui, ó, 2000 milímetros, e eu quiser vir aqui para decâmetro, eu vou ter que voltar, né? Eu vou ter que dividir, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu vou ter que dividir esse cara aqui por 10 elevado à quarta, né? Seria 10.000, que daria, efetuado as contas, 0,2 decâmetros, certo? Então, para ir para a direita, você multiplica, para ir para a esquerda, você divide por 10, beleza? Vamos falar agora de área. Na área, o processo é bem parecido, só que agora o expoente é quadrado. Então, ao invés de andar para a direita e multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, ou seja, por 100. E para andar para a esquerda, eu vou dividir por 10 ao quadrado, ou seja, dividir por 100. Então, por exemplo, se eu tiver aqui para você, ó, 100 metros quadrados, e eu quiser vir para hectômetro quadrado, eu vou ter que dividir por 100 uma vez, ó, uma, duas, né? Uma vez, duas vezes. Ou seja, eu vou dividir por 10 elevado à quarta, tá? E aí eu ficaria com o seguinte resultado: 0,01 hectômetro quadrado. Outro exemplo poderia ser o seguinte: eu estou aqui em, sei lá, 10 quilômetros quadrados e eu querer ir para metro quadrado. Eu vou ter que andar, ó, 1, 2, 3. Eu vou ter que multiplicar, já que eu estou andando para a direita, por 10 ao quadrado 3 vezes. Ou seja, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que daria 10 à sexta, tá? Então aqui eu vou multiplicar 10 vezes 10 à sexta, né? E daria o metro quadrado. Não precisa efetuar essa conta aqui, tá? É só um exemplo que eu estou dando para ver como é que eu saio de uma unidade para chegar em outra. E por último, eu poderia dizer para você, olha, eu quero sair do centímetro quadrado, 20 centímetros quadrados, e chegar no milímetro quadrado. Eu vou ter que andar uma vez para a direita, então eu vou multiplicar uma vez por 10 ao quadrado. Ou seja, multiplicar por 100, né? Isso aqui vai dar, ó, 20, né? Vezes 10 ao quadrado, acrescenta 2 zeros. E aí eu chego no milímetro quadrado. Ok? Vamos falar agora de volume. O processo aqui é análogo. Como o meu expoente agora, ó, é 3, quando eu andar para a direita, eu vou multiplicar por 10 à terceira. E quando eu andar para a esquerda, eu vou dividir por 10 à terceira. Ok? Então, só um exemplo aqui para a gente continuar. Eu poderia dizer para você o seguinte, olha, eu tenho aqui 100.000 metros cúbicos e eu quero chegar no hectômetro cúbico. Eu vou dividir por 10 à terceira, depois eu vou dividir por 10 à terceira de novo, ou seja, eu vou dividir por 1.000, eu vou dividir por 1.000 de novo, e aí eu vou chegar no hectômetro cúbico. Dividir por 1.000 e depois dividir por 1.000 de novo é a mesma coisa de dividir esse número por 10 à sexta, tá? E aí eu teria o seguinte resultado aqui, ó, 0,1 hectômetro cúbico, tá? E da mesma forma, se eu quiser andar para a direita, vamos dizer aqui que eu tenho 10 metros cúbicos, e eu quiser chegar, por exemplo, no centímetro cúbico, eu vou ter que multiplicar por 10 à terceira, depois por 10 à terceira de novo. Ou seja, por 1.000 e depois por 1.000 de novo. A mesma coisa de multiplicar 10 vezes 10 à sexta, né? 1.000 vezes 1.000 vai dar esse cara aqui. E aí eu estaria no centímetro cúbico. Mais uma vez, a gente não precisa efetuar essa conta agora, tá? Que daria 10 à sétima, enfim. Mas é só para vocês entenderem que quando eu for para a direita, eu multiplico. Quando eu for para a esquerda, eu divido. Se o expoente for a terceira, eu multiplico por 10 à terceira ou divido por 10 à terceira. Se o expoente for quadrado, eu multiplico por 10 ao quadrado ou divido por 10 ao quadrado. Se o expoente for linear, né, se for 1 o expoente, eu multiplico por 10 ou divido por 10. É bem simples, tá? Com um pouco de prática você pega isso rapidinho. Eu gostaria de falar sobre essa observação aqui um pouquinho antes de continuar para falar de escala, que é o seguinte, ó, essas transformações aqui, elas aparecem com muita frequência nas questões e nos vestibulares. Então fique bastante atento, tá? Quando a gente fala aqui de unidade de volume, um centímetro cúbico, ele é a mesma coisa que um ml, tá? Essas duas coisas são equivalentes.
Quando a gente fala de 1 decímetro cúbico, a gente está falando de 1 litro. Essas coisas também são equivalentes. E aqui, quando a gente fala de 1 hectare vale 10.000 metros quadrados, né? Aqui eu estou falando de unidades de área. Então anote isso aqui no seu coração e guarda para você utilizar com força aí nos vestibulares. E aí eu gostaria de chamar a atenção do seguinte, só para a gente encerrar essa aula e ir para a próxima. Multiplicar por 10 é andar com a vírgula do número para a direita. E dividir por, no caso, os múltiplos de 10, né? 100, 1000 e assim por diante, é a gente andar com a vírgula para a esquerda. Tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente multiplica por 10 a terceira, ou por 1000, eu vou andar com essa vírgula que está aqui, ó, 1, 2, 3 casas. A vírgula vai ficar aqui e aí eu acrescento só os zeros. E nesse caso aqui, eu vou dividir por 100. A gente vai andar para a esquerda a mesma quantia de zeros que tem aqui. Ou seja, se 32 está aqui com a vírgula aqui, eu vou andar 1, 2 casas, a vírgula vai ficar aqui. E aí eu tenho o meu zero à esquerda. 0,32 seria o resultado. Que é o que acontece nos exemplos que a gente estava dando. É só andar com a vírgula lá, ó, a mesma quantia de zeros que a gente estava multiplicando para a direita, ou andar com a vírgula para a esquerda, a mesma quantia de zeros que a gente estava dividindo, né, para a esquerda. Beleza? Vamos lá para a próxima aula.